viva Jesus em nossos corações para todos sempre. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 19, versículos 11 a 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, porque julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele próprio. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E o seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela todas as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira de Deus. E na veste e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamava com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles estão montados, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram nas carnes deles. Aí está a confirmação da segunda vinda do Cristo de Deus deste mundo. Graças a Deus está muito breve, muito próxima a volta de Jesus. Já não é sem tempo, meu Deus. Chega de tanta loucura. Nunca o mundo esteve tão louco quanto agora. E o Brasil mesmo está numa crise de loucura. Com o versículo 11, é introduzida aqui uma cena nova. Somos levados para a segunda vinda de Jesus, desta vez sob o símbolo de um guerreiro cavalgando para a batalha. Mas por que é ele assim apresentado? Porque vai para a guerra
vai enfrentar os reis da terra e os seus exércitos. E essa era a única maneira própria de o representar em tal missão. Suas vestes estavam salpicadas de sangue. Basta ver a descrição desta cena no profeta Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 63, versículos 1 a 4. Suas vestes estavam salpicadas de sangue e o seguem os exércitos do céu, os anjos de Deus. O versículo 15 mostra como ele regerá as nações com vara de ferro, quando lhe forem dadas por herança, como se vê no Salmo 2, que a teologia popular interpreta como sendo a conversão do mundo. Mas essas expressões, como por exemplo, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira de Deus, não constituiriam descrição muito singular de uma obra de graça sobre os corações dos gentios para a sua conversão? A grande ostentação final do lagar da ira de Deus e também do lago de fogo ocorre no fim do milênio, como se descreve no capítulo 20. E a isso pareceria que se deve aplicar a descrição completa e formal do Apocalipse 14, versículos 18 a 20. Mas a destruição dos ímpios vivos, na segunda vinda de Jesus, apresenta uma cena de menor escala, semelhante sob ambos estes aspectos ao que acontece no fim do período. Por isso mesmo, nos versículos que temos diante de nós, encontramos esta menção, quer do lagar da ira, quer do lago de fogo. O Cristo tem terminada nesta altura sua obra de mediação. Substituiu suas vestes sacerdotais pelo traje real, porque tem na sua veste e na sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto está em harmonia com o caráter em que ele aqui aparece, porque antigamente era costume dos guerreiros ter algum título inscrito sobre a sua veste. Versículo 17. O que é que se deve compreender pelo anjo que estava no sol? No capítulo 16, versículo 17, vimos que a sétima taça é derramada no ar, do que se conclui que, como o ar envolve toda a humanidade, essa praga seria universal. Não poderá aplicar-se aqui o mesmo princípio de interpretação, mostrando que o anjo que estava no sol e desde aí clamava às aves do céu para irem à ceia do grande Deus Todo-Poderoso, significa que esta proclamação será levada por toda parte, por onde os raios do sol caem sobre o mundo? E as aves serão obedientes ao chamado e comerão a carne dos cavalos, dos reis, dos tribunos e de todos os fortes da terra. E assim, enquanto os santos participam da ceia das bodas do Cordeiro de Deus, os ímpios, em suas próprias pessoas, fornecem um grande banquete às aves do céu. E finalmente, meus amigos, meus irmãos, a besta
falso profeta são presos. O falso profeta é o que opera milagres diante da besta. Isto prova sua identidade com a besta de duas pontas, do capítulo 13, a quem a mesma obra para o mesmo fim é aí atribuída. O fato de serem lançados vivos no lago de fogo mostra que estes poderes nem serão sucedidos por outros, mas serão poderes vivos por altura da volta do Cristo de Deus. O papado há muito que tem estado no campo e tem chegado às cenas finais da sua carreira. Sua destruição está serenamente predita noutras profecias, além da que temos diante de nós, particularmente no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 11, em que o profeta diz que esteve olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Isto seguiu de perto as grandes palavras que a ponta proferia, palavras que foram ouvidas sem dúvida no decreto da infalibilidade papal do Concílio de 1860. Este poder há de, portanto, estar muito perto do fim da sua existência material, porque espiritualmente já morreu há muito tempo. Mas não perece sem que o Cristo apareça, porque irá então vivo para o lago de fogo. Pode alguém se intitular infalível abaixo de Jesus? Só Jesus pode ser infalível abaixo de Deus. Ninguém mais. Isto é um crime de lesa majestade celestial. O outro poder associado com ele, a besta de duas pontas, os Estados Unidos, vemos que está quase a se aproximar do auge da obra que há de realizar. Antes de também ser lançado vivo no lago de fogo. Impressionante é o pensamento de que vemos diante de nós duas grandes potências que se encontram, segundo todas as evidências, perto do fim da sua história. Pelo versículo 21, torna-se patente que há um remanescente não contado com a besta e o falso profeta. Estes são mortos pela espada daquele que está sentado sobre o cavalo. Espada essa que sai da sua boca. Esta espada é a palavra de Deus, a verdade eterna com que o Senhor há de matar os ímpios na sua volta e no seu reino de felicidade imortal. É o que prevê Isaías, capítulo 11, versículo 4, e o apóstolo São Paulo, na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Isto é muito importante. Nós não estamos inventando nada. Sabem todos que a LBV é uma instituição assectária e até mesmo antissectária. É contra todo exclusivismo religioso. É pela liberdade de consciência, liberdade de pensar e dizer o que é certo a seu ver. Só que na LBV não prevalece nenhum pensamento pessoal doutrinário. Não há uma doutrina de homem. Aqui ninguém pensa, ninguém inventa novidades. A maior novidade é revelar o que está oculto. Como, por exemplo, aquela expressão, ai do pastor que abandona o seu rebanho.
pensavam que era um pastor medroso, que foge quando o lobo chega. Não! O pastor que abandona o seu rebanho é aquele que não lhe dá a palavra da verdade de Deus. Porque disse Jesus, a verdade vos libertará. Se eu dou a verdade aos legionários, eles saberão se defender de todas as perseguições, intempéries e adversidades. Isto é governar, é ensinar cada cidadão a governar a si mesmo, cada mulher a governar a si mesma. O pastor que não dá a verdade às suas ovelhas é traidor de Deus. Traiu seu mandato, não é pastor, é mercenário. Coloca as suas conveniências de estar bem com os poderosos e fica mal com aquele que é o Todo-Poderoso. Mas finalmente, como vemos aqui no Apocalipse, a besta de duas pontas e o falso profeta estão com seus dias contados. Todos aqueles que confiam mais no poder do dinheiro do que no poder de Deus estão com seus dias contados. A espada que sai da boca, essa vai matar todas as entidades do mal, vai eliminá-las. Por quê? Porque onde chega a luz, dissolve as trevas. Você chega no escuro, acende uma vela, já faz muita luz. Mas se acender a própria luz, então a treva desaparece. É isto que vai ser feito pelo poder do Cristo de Deus. Quando ele voltar, não haverá mais lugar para as trevas deste mundo. Quem fala assim não é inimigo, é amigo. Não estou aqui para perseguir ninguém, para debochar de ninguém, mas estou aqui para dar a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Quem avisa, amigo é. Você não veja essa gente a se perder nas ilusões, cresceu dentro das ilusões, amadureceu dentro das ilusões e acredita que essas ilusões sejam verdade, mas não são. Então é melhor, mesmo que doa um pouco, que alguém diga em nome de Deus, tudo isso é ilusão. Você está atrás das ilusões. A verdade é esta, do Evangelho e do Apocalipse, em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Isso é um trabalho de salvação pública, é um trabalho de segurança nacional. Se o Brasil não souber Evangelho e Apocalipse, não terá segurança, porque essa não vem das armas, não vem da força bruta, vem da proteção de Deus. Diante do que vem lá, já está muito perto. A fórmula é esta: saber para prever, prever para prover. Do contrário, teríamos vergonha, diríamos como o profeta Daniel: Senhor, a nós pertence apenas o corar de vergonha. O medo de dizer a verdade para ficar bem com os poderosos. O medo de dizer a verdade porque alguém quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser deputado, senador, presidente da república. Não é o homem que dá esses poderes. Dava. Daqui a pouco vai começar a seleção divina. E Deus virá ao poder. Os homens não terão mais nenhum poder. Não podemos depositar em homens a nossa confiança e nossa fé, mas nas mãos de Deus, através do Cristo e do Espírito Santo. O Espírito de verdade, o Paráclito, o Consolador das multidões. E aqui terminamos o capítulo 19 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Eu lamento é não haver liberdade de consciência nesse país. Não há liberdade.
Quem disser que há mente, é um mentiroso diante de Deus. Não há liberdade de palavra, nem para salvar esse povo é possível falar. O que eu tenho a dizer é muito mais. Isto é apenas um pano de amostra. Mas quando chegar aquela hora, eu direi tudo. Não quero saber o que me vai acontecer. Não importa isso, não dou valor à minha vida. Ela para mim não tem valor nenhum, a não ser na medida em que é útil aos meus semelhantes, mesmo aos meus inimigos ignorantes, que me perseguem, me atacam, em vez de vir me ajudar a salvar esta nação da hecatombe que vem ali. Não dou valor à minha vida. Eu posso dizer como Jesus, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Neste mundo eu não quero nada, a não ser a segurança de pregar a verdade, a segurança de transmitir segurança. É só o que eu quero. Por isso, como escreveu Vitor Hugo, mais poderosa do que todos os exércitos do mundo é uma ideia cuja hora tenha chegado. A ideia que chegou do amadurecimento espiritual dos homens é a revelação do novo mandamento de Jesus. Mandamento que ninguém conhecia e, entretanto, rolava na Bíblia há 2000 anos. Ninguém sabia o que ele significava. Ele é o verdadeiro cristianismo, o cristianismo do Cristo, que nunca existiu na face da terra. Isso que está aí com o nome de cristianismo é apenas um simulacro. Pode ser uma preparação e nada mais. Mas não é o cristianismo do Cristo de Deus. Meus amigos, meus irmãos, já estamos entrando no antepenúltimo capítulo do Apocalipse. Este livro tem apenas 22 capítulos. Amanhã iniciaremos a explicação a bordo azul do 20º capítulo do Apocalipse de Jesus segundo São João. Prestem bem atenção. Eu tenho recebido muitas cartas que dizem, de fato, não consigo entender bem, mas o pouco que eu entendi já me libertou da ignorância. Tenho aqui várias cartas nesse sentido. E agora sou eu que leio pessoalmente as cartas que vêm de todo o Brasil. Há pessoas que estão maravilhadas porque nunca receberam esse ensinamento. Mas já imaginaram que eu ainda tenho para dar pela nossa divina LBV? A obra de Jesus deste final de ciclo? E ainda haverá lugar para desuniões? Para igrejinhas? Para falsas lideranças? Não haverá lugar. Uma casa dividida não. O povo sabe que para uma orquestra só é possível dar um maestro. E abaixo do Cristo de Deus, o maestro da LBV, que Deus nos ilumine, para que nos unamos cada vez mais, perdoando os inimigos, desesperados com o sucesso da LBV, mandando cartas anônimas circulares aos núcleos, no seu desespero e na sua frustração. E esta é a maior prova do sucesso inconcebível, inqualificável da LBV. Muito obrigado a esses irmãos que se encarregam de fazer propaganda da LBV, combatendo-a, porque, como diz Emmanuel, perseguição é fator